Oliver é um perdedor solitário e nervoso, tão emo quanto Kanek e Sasuke juntos, que querem enviar com Kobe os magos que aplaudiram sua mãe. Mas tudo muda quando ele conhece uma guerreira durona que quer ser perfurada pela sua salsicha. Tudo começa quando ele chega à sua nova escola de magia, Kimberly, com outros calouros. E enquanto todos eles desperdiçam o tempo de tela deste anime, veem uma garota estranha vestida como Samurai Jack andando à frente deles, surpreendendo-os. Enquanto isso, Oliver se pergunta quem ela é, pois sente algum tipo de conexão estranha com ela, que ele chama de destino. Mais tarde, durante o desfile de animais mágicos, essa morena fica irritada ao ver um troll sendo maltratado. Mas esse cara defende que deveria ser assim, já que os trolls são conhecidos por serem hostis aos humanos. A discussão deles quase se transforma em uma briga verbal, mas Oliver intervém e diz que eles deveriam se conhecer primeiro. Quando a morena tenta se apresentar, um mago desconhecido na multidão de repente lança magia sobre ela, colocando suas pernas em movimento automático, e ela começa a correr em direção ao troll contra a sua vontade. Oliver e os outros se perguntam o que diabos está acontecendo e rapidamente correm atrás dela para resgatá-la antes que ela corra para o seu destino trágico. A mágica de repente se dissipa e ela cai diante do troll. No entanto, antes que o feio monstro verde possa destruí-la, o samurai entra em cena e o impede. Ela tira sua espada e enfrenta o troll, fazendo os outros se perguntarem se ela tem desejo de morte ou é simplesmente estúpida. Eles imediatamente se unem e lançam um feitiço de vento enquanto Oliver lança magia de flauta, invocando a voz do dragão, assustando assim o troll. Isso dá a samurai uma oportunidade, e ela instantaneamente avança contra o troll, durante o qual a cor de seu cabelo de repente fica branca, surpreendendo Oliver, que imediatamente reconhece como Core inocente. A estranha garota derrota o troll com um único golpe e agradece aos outros por ajudá-la. Mais tarde, no salão da escola, Oliver pergunta a ela o que estava planejando fazer da outra vez, e ela responde que na verdade não tinha um plano, surpreendendo-o. Mas ele continua intrigado sobre o feitiço que ela usou antes e deduz que ela deve ter um grande potencial como maga. A diretora, Esmeralda, logo aparece para falar sobre o que significa estar na Academia de Magia Kimberly, e diz que muitos foram admitidos, mas poucos se formarão. Após seu discurso interminável, ela transporta os alunos para um refeitório onde Oliver e os outros se reúnem para se apresentarem. Esta de cabelo amarelo é Sheila da família McFarlane. A morena que quase foi esmagada é Kate, ela ama animais e se identifica como um. E este cara se chama Guy da família de fazendeiros mágicos. O nerd se chama Pete, e ele é apenas um cara normal nascido de pai sem nome e sem histórico mágico. Oliver então se apresenta e diz que seus primos são alunos veteranos na escola. Nesse momento, Sheila revela como ficou surpresa quando ele usou a voz do dragão, e ele diz que é muito bom em personalizar feitiços e criar novas formas de usá-los. Depois, a samurai se apresenta como Nanao e revela que chegou aqui com base em uma recomendação especial de um mago que, por acaso, é o pai de Sheila. Ele a havia salvado quando ela estava prestes a ser enviada para o Reino das Sombras durante uma guerra. Na manhã seguinte, Oliver acorda cedo e decide passear pela sua nova escola. De repente, ele ouve uma voz escondida e ela se apresenta como uma agente secreta chamada Teresa, enviada por seu irmão, Win, para vigiá-lo. Ela diz a ele para chamá-la sempre que precisar e vai embora enquanto Oliver continua a vagar. De repente, ele encontra Nanao tomando banho fora e imediatamente lança um feitiço mágico para cobri-los e impedir que outros vejam sua trama. Ele pergunta se ela não tem vergonha e ela responde que está ajudando os homens a recuperarem sua masculinidade. Ele então pergunta a ela sobre as cicatrizes em seu corpo, ao que ela responde que são da guerra que lutou. Ele se vira e olha para ela, mas instantaneamente vê a imagem de uma garota desconhecida no meio de um rio. Logo oferece a ela o seu casaco para se cobrir e se pergunta quem ela realmente é, pois sente um leve cheiro de sangue vindo dela, que nenhum banho consegue apagar. Mais tarde naquele dia, na aula de artes com espada, o professor Mestre Garland pede a alguém para definir os termos, e Pete, o nerd da classe, levanta a mão animadamente. Após tagarelar por alguns minutos sobre o que foi perguntado, o professor comenta sobre isso e então diz aos alunos que iniciarão a aula com duas pessoas que já sabem lutar, entretendo a turma em um duelo. Nanao imediatamente se oferece para lutar, e vendo isso, um cara chamado Richard avança para declarar seu interesse. Assim ele pode usar a oportunidade para se exibir, mostrando que é mais forte do que a garota que afirmou ter derrotado um troll. Vendo que ele quer aproveitar a falta de experiência de Nanao nas artes com espada, Oliver rapidamente diz ao professor para deixá-lo lutar com Nanao em vez disso. E enquanto Richard tenta objetar, já que se voluntariou primeiro, Sheila desafia-o para um duelo, o que permite a luta entre Nanao e Oliver.
Enquanto Oliver e Nanau se preparam para lutar, Mestre Garland lança um feitiço de antiletalidade em suas espadas para impedir que se machuquem. Quando a luta começa, Oliver pensa em pegar leve com ela, mas ao ver o cabelo dela de repente mudar para branco, percebe que ou ele dá o seu máximo ou será derrotado. A luta rapidamente se intensifica enquanto eles batem habilidosamente suas espadas um contra o outro. E enquanto a luta continua, o cara percebe que Nanau deve ter enviado muitos para o Nirvana, a julgar pela aura dela. Poucas trocas depois, Nanau começa a chorar porque ele está pegando leve, chocando Oliver. Então, ele decide ser o mais duro possível para que ela possa alcançar o clímax que deseja. Eles imediatamente entram no modo fatalidade com alta intenção de matar, mas o professor rapidamente os impede antes que o coloquem em apuros, já que eles já quebraram o feitiço que ele lançou antes. Oliver está chocado e se pergunta no que estava pensando. Enquanto isso, Sheila pergunta a Richard se ele poderia ter contido Nanau como Oliver fez, deixando-o sem palavras, e então ela desiste da luta. Enquanto os alunos retornam para suas aulas, Nanau corre atrás de Oliver animadamente para lhe dizer que foi a melhor luta que já teve. No entanto, ela não está completamente satisfeita e pede que lutem de novo, mas desta vez com espadas de verdade. Oliver diz que não, dizendo que não quer matá-la, nem quer morrer prematuramente. Então ele se afasta, deixando Nanau triste porque ele se recusou a lutar com ela. Mais tarde, naquela tarde, na aula de biologia mágica, o professor assustador com dentes serrilhados deu à turma a tarefa de fazer casulos em volta dos bichos da seda, mas os alertou para terem cuidado. Eles poderiam encher de magia demais e transformar os bichos da seda em insetos monstros. Quando a tarefa começa, Sheila e Oliver rapidamente terminam a sua, enquanto Guy luta com a dele. Enquanto isso, Kate tem um cuidado extra com os seus, pois ama os animais e não quer que eles sejam destruídos. No entanto, no final, ela se distrai e, por engano, enche o verme com mana demais, transformando-o em preto. Ela fica com medo e seus colegas imediatamente dizem para ela destruí-lo antes que se transforme em um monstro, mas ela hesita. O inseto monstro de repente a ataca, mas Sheila e Oliver imediatamente desmembram o inseto, fazendo com que o professor subtraia seus pontos por ajudar Kate. Depois, na enfermaria, Kate agradeceu a Oliver por ficar com ela e explicou seu profundo amor por criaturas vivas. Oliver a tranquiliza dizendo que ele e os outros ficarão com ela, não importa quem ela escolha ser, apesar do mal neste mundo. Mais tarde naquela tarde, ele se encontra com Teresa, que lhe diz para não ser amigo dos fracos, já que é improvável que ela sobreviva. Mas ele diz que isso é problema dele. Ela então o informa que estará fora por algum tempo. Após isso, enquanto todos comem no restaurante, Pete de repente lembra que deixou seu livro na aula de feitologia, e ao planejar buscá-lo, Oliver e Sheila se oferecem para ir com ele por causa do boato sobre as coisas misteriosas que acontecem à noite na escola. Pete logo encontra seu livro e afirma que não há nada a temer. No entanto, quando voltam para a saída, descobrem que agora é um beco sem saída. O lugar todo de repente muda, e uma aluna do último ano chamada Ofélia aparece, parecendo sombria. Ela libera uma miasma maligna no ar e tenta convencê-los a se aproximarem. Mas Oliver recusa e diz a Pete e Sheila que eles devem sair imediatamente. No entanto, enquanto eles correm, um bobo do 5º ano chamado Sirius bloqueia seu caminho com ossos empilhados e Ofélia se aproxima deles. Sirius e Ofélia, que parecem ser arqui-inimigos, logo entram em uma troca verbal que se intensifica em uma disputa de quem é mais forte. Ofélia de repente começa a conjurar magia negra, chocando Oliver e os outros. Vendo que os dois decidiram lutar entre si, Oliver e seus amigos tentam imediatamente escapar, mas Sirius diz a eles que ninguém saiu. Nesse momento, Nanau aparece de forma descontraída e diz aos três para escaparem enquanto ela segura os dois idiotas poderosos que estão lutando. Ela diz que alguém que deveria morrer finalmente encontrou um lugar para isso e corre em direção à luta. Oliver se pergunta o que diabos ela quer dizer e imediatamente a segue. No entanto, antes que possam fazer qualquer coisa, o presidente do corpo estudantil, Godfrey, de repente solta uma chama, interrompendo a luta. Ele então diz a Ofélia e Cyrus para levá-los de volta de onde vieram. Mais tarde, ao sair, Oliver confronta Nanau com raiva sobre o que ela estava pensando ali, e ela logo explica que há muito tempo perdeu qualquer apego à vida devido ao terrível que enfrentou em seu país. Ela tinha derrotado muitos soldados naquele dia, e enquanto se aproximava do comandante inimigo, os soldados dele a cercaram e teriam Isekai ela, se não fosse pelo pai de Sheila, que veio ao seu resgate. Ela então diz que desde então, a vida tem sido sem sentido para ela, e é por isso que realmente queria que seu desejo se realizasse durante sua luta com Oliver. Eles se perguntam qual é o desejo, e ela fala para ele sobre o fenômeno em sua escola de luta chamado afastar-se, que envolve lutar e isekai alguém que você respeita e admira. A surpresa de Oliver ao ouvir essa bobagem, e Nanau diz a ele que sentiu o afastar-se que procurava quando lutou com ele no dia anterior, mas está triste porque ele se recusou a lutar com ele, o que a deixou inútil desde então.
Enquanto isso, Sheila a segura e calmamente diz a ela que é hora de encontrar uma nova maneira de viver em vez de viver pela espada. Todos asseguram a ela que serão seus amigos, e Oliver pede que prometa nunca mais tentar se desalevir. Então ela se levanta e promete a todos levar uma nova vida. No dia seguinte, durante a aula de artes da espada, Richard, ainda disposto a se exibir, se aproxima de Oliver e o desafia para um duelo. Mesmo que Oliver não esteja disposto a lutar com ele, ele concorda com a intenção de permitir que ele vença para que o idiota o deixe descansar. No entanto, Nanau percebe isso e diz a ele que não quer que ele perca, a menos que seja realmente derrotado. Ela implora que ele dê o seu melhor se ele realmente for lutar, mas Richard se sente ridicularizado e fica irritado por acharem que ele é um fraco inútil. Mais tarde, Sheila revela a Oliver que ela e Richard cresceram juntos, e ele sempre quis provar a si mesmo em qualquer oportunidade. Enquanto conversam, Pete de repente vem relatar que Kate fugiu para onde o Troll capturado vai ser executado. No local de execução, Kate impede o executor de realizar o ato, mas ele a eletrocuta com magia. Seus amigos aparecem neste momento, e enquanto ele tenta atacá-los também, dois caras aparecem para detê-lo, dizendo que uma ordem foi emitida contra a execução do Troll, pois mais investigação precisa ser realizada sobre isso. Depois, um dos rapazes se apresenta a Kate como Milligan, um amante de semi-humanos, e pede que ela o visite a qualquer momento se precisar de algo. Mais tarde, enquanto voltam para a aula com Kate muito animada, eles de repente recebem uma carta enviada por Richard desafiando Nanau e Oliver para uma luta. No dia seguinte, Kate vai até o Troll e tenta fazer amizade com ele. Isso provoca uma reação de zombaria por parte de seus colegas de classe, o que irrita Oliver, então ele chama Guy e Nanau para se juntarem a ele e dar uma surra nesses idiotas. Isso eventualmente os coloca na sala de detenção, e enquanto Sheila não se surpreende ao ver Guy e Nanau envolvidos, ela não consegue acreditar que um bom menino como Oliver também está entre os infratores. Kate vem se desculpar por não conseguir se defender, mas Oliver diz a ela que a culpa é dele por deixar que suas emoções o dominassem. Nesse momento, Sheila informa a eles que conseguiram virar seus colegas contra eles, e Richard definitivamente utilizará isso a seu favor. Ela acrescenta que a luta do dia seguinte não será justa, e Oliver se levanta como se estivesse pronto para o que quer que venha. No dia seguinte, ao chegar na arena de batalha, Richard informa chocantemente que haverá uma exibição de luta, deixando-os se perguntando o que isso significa. Alguns monstros kobolds são subitamente soltos e Richard os mata. Oliver pergunta o que diabos ele pensa que está fazendo, pois esperava um duelo, mas Richard responde que decidiu transformar em uma caça aos kobolds, ele contra dois deles, e quem izekaiar mais kobolds vence. A plateia começa a aplaudir porque estão animados para ver como isso vai acabar. Enquanto isso, Kate fica preocupada com os monstros. Nesse momento, Nanau fica irritada e chama todos de idiotas por se divertirem com algo tão bobo, mas os alunos dizem para ela falar isso para os deuses e começam a jogar garrafas nela. Nanau diz a Oliver que deveriam ir embora, afirmando que não está interessada neste concurso. No entanto, ela é bloqueada pelos amigos de Richard. Ao mesmo tempo, enquanto um idiota vai liberar mais monstros kobold, ele encontra chocantemente um monstro mais perigoso, que o envia para o Reino das Sombras instantaneamente. O monstro entra na arena e começa a despachar todos para o Nirvana. Oliver identifica o monstro como um Garuda e se pergunta por que ele está aqui, com Richard lamentando as decisões de sua vida por ter orquestrado isso em primeiro lugar. Vendo como o Garuda está servindo aos alunos suas porções de morte uma a uma, ele quase se urina nas calças e começa a fugir, mesmo que Oliver o avise para não fazê-lo. O monstro o persegue imediatamente e teria acabado com ele se não fosse por Nanau, que bloqueia seu ataque. Ela começa a combater o monstro pássaro, surpreendendo Oliver. Vendo isso, Guy diz aos outros que precisam ajudá-la, mas Sheila diz para ele calar a boca e se concentrar em se proteger primeiro, já que a fraqueza dele só vai atrapalhar Nanau. Enquanto Nanau continua a lutar contra Garuda, ele de repente desferra um ataque terrível que teria extinguido completamente sua linhagem, mas Oliver lança um feitiço a tempo, salvando-a assim. O monstro então enfrenta Oliver e, enquanto ele mal consegue acompanhar o ritmo da luta, Garuda o atinge. Em seguida, tenta transportá-lo para outro mundo, mas Nanau também o salva e continua enfrentando o monstro enquanto Oliver consegue se arrastar para um local seguro. Ele lança magia de cura em seu ferimento, mas Richard também está lá e pergunta por que eles ainda estão lutando, querendo saber se não estão com medo. Oliver revela que, embora ele esteja com medo, não parece que Nanau esteja. Ele então diz que ela é uma guerreira e não uma pessoa comum como ele, então ele deve ajudá-la e ensiná-la a viver como uma pessoa comum, ou ela pode morrer. Quando ele retorna à arena, ele diz a Richard que Nanau queria ver como ele lutava também, surpreendendo-o. Oliver imediatamente volta para a luta e diz a Nanau que ele criará uma abertura para ela dar o golpe final e acabar com isso.
Poucos momentos depois, Oliver vê uma oportunidade e rapidamente lança um feitiço, criando uma abertura para Nanau. No entanto, enquanto Nanau corre em direção a Garuda, ele rapidamente se recupera do feitiço de Oliver, chocando-o. Então ele decide imediatamente se usar como isca para que ela possa desferir um ataque. Nesse instante, Richard envia um ataque mágico, desestabilizando Garuda e salvando Oliver. Nanau então faz a sequência final de movimentos e corta a cabeça do monstro. Oliver e Nanau se aproximam de Richard para agradecê-lo por ajudá-los e expressam o quanto estão orgulhosos dele, emocionando-o porque sempre foi chamado de vergonha para seu clã. No dia seguinte, Kate visita o Troll novamente com comida, esperando que desta vez ele aceite a comida dela, e enquanto pensa que será uma negativa novamente, pois ele não reage, de repente ele pega a comida e começa a comer, deixando Kate feliz. Enquanto isso, Milligan, que já estava duvidando de seu sucesso com o Troll, fica surpresa e a anima. Após isso, enquanto Oliver e seus amigos almoçam, ele especula que, considerando o ocorrido na noite anterior, deve ter sido uma retaliação orquestrada pelos ativistas dos direitos dos demi-humanos devido ao evento que aconteceu com o Troll. Ele especula que isso não é o fim, e Guy menciona que espera que os professores descubram sobre isso. No entanto, Oliver diz a ele que a escola não vai se envolver, pois considera que foi apenas uma briga entre estudantes que saiu do controle. Sheila acrescenta que, em Kimberly, o que acontece com eles não é nada especial, fazendo Guy perceber que entrar nesta academia é a pior decisão de sua vida. Enquanto isso, alguns colegas estão elogiando Nanau por derrotar Garuda. Vendo que Oliver não está ganhando a mesma atenção, Sheila se oferece para lhe dar um beijo de vitória, mas ele diz que vai passar. Nanau ouve isso e vem lhe dar um beijo enquanto exige o seu próprio, mas o primo de Oliver os interrompe. Mais tarde, durante a aula de alquimia, o professor Granville dá uma tarefa para eles, e enquanto os alunos a realizam, Oliver se oferece para ajudar Pete, mas o tolo confiante responde que não precisa de ajuda. No entanto, ele logo se mete em apuros, mas Oliver rapidamente lança um feitiço e o cobre com seu corpo para evitar que exploda. O professor fica impressionado e pergunta o nome dele, comentando que parece ter praticado muito bem para ser capaz de fazer isso. No entanto, ao se afastar, ele diz a Oliver que lembrará seu nome e rosto, mas o avisa para prestar atenção ao tipo de amigos que mantém. Após a aula, enquanto Oliver conversa com o grupo, Richard aparece de repente para alertá-lo sobre Granville, dizendo que ele tem um histórico de arruinar as futuras carreiras de todos os alunos talentosos que passaram por ele. Ele diz a Oliver que Granville pode vir atrás dele também e o avisa para ter cuidado. Depois ele diz a Kate que um de seus conhecidos quer falar com ela. Ao saírem, encontram Mackley, que revela ser responsável pelo ocorrido com Kate no dia anterior e pede desculpas. Ao ouvir isso, Oliver pergunta a ela quem estava trabalhando com ela, pois alguém mais deve ter estado lá para fazer o Troll enlouquecer, mas Mackley responde que não sabe sobre isso. Tudo o que ela queria fazer era envergonhar Kate. No caminho de volta para a aula, eles concluem que isso já está ficando complicado, mas então Kate diz que quer visitar o Troll novamente e talvez ela se torne uma amiga melhor dele desta vez. Enquanto Kate interage com o Troll, ele de repente fala e diz a ela para não voltar mais aqui, insinuando que Milligan é mais perigosa do que parece. Enquanto isso, Oliver e Nanau treinam juntos, e enquanto conversam, Oliver de repente percebe que o Troll estava tentando escapar em vez de perder o controle como pensaram inicialmente. Eles correm imediatamente para a cela do Troll, apenas para descobrir que Kate desapareceu. O Troll diz a eles que ela foi levada para o mesmo lugar onde ele costumava estar, o labirinto. Oliver e Nanau vão para lá imediatamente ao perceberem que este era o plano de um ativista dos direitos dos semi-humanos o tempo todo, que estava tentando tornar os semi-humanos tão inteligentes quanto os humanos. Enquanto avançam mais para dentro do labirinto, são repentinamente sugados para uma câmara desconhecida enquanto consideram chamar as autoridades, e Milligan aparece diante deles, dizendo que não permitirá isso. Ela então expressa seu desgosto por eles terem congelado seu Garuda, fazendo-os perceber que ela estava por trás do incidente. De repente, eles veem Kate deitada em uma laje, e Milligan revela que Kate é a chave para o progresso de seu experimento com semi-humanos, já que ela conseguiu fazer o Troll falar, ao contrário dela. Milligan convoca alguns equipamentos cirúrgicos e diz que ela só quer dar uma espiada no cérebro de Kate para saber como ela fez isso. Ela então mostra a eles os outros demi-humanos e filhotes nos quais tem trabalhado, deixando Nanau irritada. Assim, ela instantaneamente muda a cor do cabelo e inicia um ataque antes que Oliver possa avisá-la para não fazê-lo. Milligan imediatamente lança um feitiço com seu olho encantado, que começa a transformar Nanau em estátua, mas Oliver rapidamente contraria o feitiço, salvando-a. Milligan está impressionada e lê corretamente a biografia dela para eles, apresentando-se como uma aluna do 4º ano especializada em biologia de semi-humanos. Uma luta logo começa, e após uma série de trocas, Oliver percebe que ela não é uma inimiga fácil. Enquanto isso, a destemida Nanau lança um ataque novamente, mas cai em uma armadilha que Milligan já havia colocado. Milligan então incinera a cova, assustando Oliver, mas Nanau aparece surpreendentemente em meio às chamas e ataca Milligan. Num piscar de olhos, Milligan lança um feitiço de vento, mas Nanau desvia habilmente a magia com sua inundação, chocando Oliver.
Ele se pergunta como ela fez isso e duvida que ela também saiba. Milligan decide ficar mais sério e lança um feitiço de chama, mas Oliver e Nanau combinam suas magias para contra-atacar. Oliver e Nanau então elaboram um plano no qual Oliver distrai Milligan, permitindo que Nanau se aproxime furtivamente por trás. Ela então tenta atacá-la antes que ela possa se virar para usar seu olho encantado nela. Mas Milligan surpreendentemente revela um segundo olho encantado na palma da mão. Oliver instantaneamente teme por Nanau, mas ela incrivelmente desvia do feitiço de velocidade relâmpago, calculando algumas equações de física, e finalmente corta a mão de Milligan. Milligan desaba imediatamente, mas Oliver fica chocado, percebendo que esse Dial acabou de usar uma lâmina mágica sem saber, e que não correspondia a nenhuma das 6 lâminas mágicas existentes, o que significa que é a 7ª lâmina mágica que ninguém no mundo conhece. Depois, Godfrey e seu assistente chegam, surpresos por terem conseguido vencer Milligan sem eles, mas Oliver se pergunta quem os informou afinal. Em seguida, Kate é levada para a enfermaria, onde Oliver explica tudo o que aconteceu, mas Kate mantém o bom humor mesmo após perceber que Milligan a usou. Isso faz Oliver chorar porque ele também conseguiu proteger seu lado gentil de ser corrompido. Mais tarde, no caminho de volta para a aula, Granville os encontra e pede para falar com ele separadamente. Granville o leva para o labirinto, e enquanto discutem, Oliver acusa Granville de saber o que Milligan estava fazendo com o Troll. Granville tenta negar, mas Oliver diz que era bastante óbvio pelo fato de ele estar com pressa para executar a sentença de morte no Troll, o que significa que ele estava tentando se livrar das evidências. Granville fica surpreso por ele ter descoberto, e quando se pergunta se isso se deve a alguma habilidade especial que Oliver possui, Oliver de repente pergunta-lhe sobre um evento que aconteceu na noite de 7 anos atrás. Percebendo que Oliver sabe bastante, Granville fica arrogante sobre o evento, o que irrita Oliver e uma briga começa imediatamente. Quando Oliver faz um movimento para cortar Granville, ele instantaneamente analisa todas as futuras possibilidades da luta e percebe que não há como escapar da morte se enfrentar Granville diretamente. No entanto, ele consegue se encontrar uma linha do tempo que termina a seu favor e segue esse caminho, assim dominando Granville. Granville fica chocado que Oliver consiga usar a lâmina mágica que deveria ter morrido com aquela vítima naquela noite 7 anos atrás. Ele então percebe, chocadamente, que Oliver é filho daquela mulher, e Oliver promete infligir a mesma dor que Granville causou à sua mãe naquela noite, até que ele diga as palavras certas que o fariam parar. Oliver começa a torturar ele até Granville implorar para provar a morte, e Oliver, com prazer, realiza seu desejo. Justamente então, seu irmão, Gwyn, sua irmã e Teresa aparecem, e Oliver percebe que foi Teresa quem contou a Godfrey e seu assistente, Withrow, sobre a luta com Milligan. Em seguida, é coroado como líder de um culto secreto, e ele jura eliminar todos os envolvidos na morte de sua mãe, incluindo Esmeralda, diretora de Kimberly. Naquele momento, ele se lembra das palavras de Nanau de que não há alegria em uma lâmina empunhada por vingança, mas apenas em uma lâmina empunhada por amor mútuo, e ele deseja descobrir se isso é verdade ou se é tudo mentira. 4 meses depois, o Evil Kebal tem uma reunião sobre o desaparecimento repentino de Granville, e ele supõe que ele deve estar morto. Isso os faz se questionar sobre quem pode ser o responsável, e até duvidam de si mesmos. O pai de Sheila participa da conversa, e Esmeralda aponta que quem esteve envolvido na morte de Granville se tornou um inimigo. Enquanto isso, um deles sugere que pode ter sido um estudante, e Esmeralda diz que o estudante sofrerá em desespero. No dia seguinte, Pete acorda de repente de um sonho e descobre que seus pronomes agora são ela e dela. Oliver se pergunta o que aconteceu e tenta se aproximar dela, mas Pete se comporta estranhamente. Pete fica irritada durante o dia, o que faz com que seus amigos se perguntem por que ela está agindo de forma estranha. Kate pergunta a ele se o Guy tentou usar óleo de bebê nele ou algo assim, irritando o Guy, e ele afirma que é straight as hell. Enquanto isso, Pete fica ainda mais irritado como uma garota na TPM e sai. Nesse momento, um professor super animado, que chama seu nome de Dustin, se apresenta como o instrutor de vassouras deles. Eles entram na sala das vassouras e veem muitas vassouras voando por aí, exceto uma chamada vassoura rebelde, que prefere ser usada para varrer o chão. Nanau se aproxima deste cabo de vassoura e percebe que ele está apenas em um dos seus episódios de mudança de humor. Então ela fala algumas palavras motivacionais e faz a vassoura obedecê-la, chocando a todos. Ela voa imediatamente como uma bruxa profissional, deixando todos babando como tolos. Enquanto isso, Oliver a observa e pensa que esta é a mesma vassoura que a mãe dele costumava montar, e ele fica surpreso que a vassoura tenha escolhido Nanau. Em seguida, Pete continua a agir de forma atrevida, e na aula seguinte, ele também é atacado durante uma sessão prática, mas Oliver o salva. Oliver o encontra separadamente e de repente pergunta se ele trocou de sexo. Pete responde que sim, e mostra sua nova par de mamas, dizendo que de repente acordou de um sonho e descobriu que tinha desenvolvido glândulas mamárias.
Oliver revela a ele que tem algo que o torna uma espécie rara no mundo da magia. Ele é um Reversi, alguém que vai e volta entre dois gêneros. Oliver então o parabeniza pelo novo dom, mas Pete não entende do que ele está falando. Então Oliver diz para ele tentar lançar um feitiço. Ao tentar isso, Pete fica chocado por conseguir agora, diferente de antes, e se pergunta como isso é possível. Oliver lhe diz que é sabido que cada gênero vem com sua própria habilidade especial, e enquanto eles discutem mais, o Whitrow entra de repente. Ele revela que estava observando Pete desde que notou algo estranho sobre ele. Neste momento, ele o convida para um encontro no labirinto que ocorrerá mais tarde à noite. Enquanto se dirigem para o encontro naquela noite, eles encontram Godfrey, que os escolta com segurança até o local, que consiste em um encontro para pessoas com características mágicas baseadas em gênero. Quando o evento começa, Oliver fica surpreso ao ver seu irmão, e então Whitrow sobe ao palco para cantar como uma versão da Shopee da Rihanna. Algumas horas depois, eles voltam para seus amigos, que estavam preocupados sobre onde eles estavam. Enquanto isso, um cara os espia e fica irritado ao vê-los juntos. No dia seguinte, enquanto caminham pela escola, o cara que os espionava ontem aparece e se apresenta como Rossi, também um estudante do primeiro ano. Ele mexe um pouco com eles e diz a Pete que seus caminhos se cruzarão em breve antes de ir embora. Mais tarde, na aula de artes da espada, Rossi e Pete se enfrentam em um duelo, e assim que a luta começa, Oliver e Sheila percebem que Pete está todo tenso. Rossi e Pete rapidamente avançam um contra o outro, mas apenas 2 malditos segundos depois, Rossi derrota o fracote de 4 olhos. Rossi então o chama de princesa por estar se escondendo sob a proteção de seus amigos mais fortes. Isso deixa Pete furioso, então ele se encontra com seus amigos para ajudá-lo a ficar mais forte, e eles concordam em treiná-lo. O treinamento logo começa com Oliver ensinando-o a julgar a distância com precisão. Enquanto isso, Rossi escuta às escondidas de um canto. Durante o almoço naquela tarde, Rossi aparece de repente e afirma que pode treinar Pete mais rápido do que Oliver e Sheila podem. Quando Sheila diz a ele para calar a boca, Rossi imediatamente sugere um desafio para toda a classe para determinar quem é o Goku da turma. Alguns estudantes mostram seu interesse imediatamente, até mesmo Nanau, o que deixa Oliver e Sheila sem escolha a não ser participar. Rossi então explica as regras do jogo, afirmando que cada vez que alguém perde, ele dá uma medalha para o vencedor, e quem acabar com mais medalhas ganha. Uma vaca feia chamada Odette imediatamente desafia Nanau, achando que tem vantagem, já que Nanau não é habilidoso em usar magia. Assim que a luta começa, Odette imediatamente lança um feitiço mantendo uma distância além do alcance da lâmina de Nanau. Mas mal sabia ela que Nanau aprendeu artes marciais com um monge na China. Nanau imediatamente manobra o feitiço com sua lâmina e a submete muito rapidamente, surpreendendo-a. Mais tarde naquela tarde, após uma sessão de treinamento com Pete, Teresa encontra Oliver e lhe diz que o irmão e a irmã dele querem conhecê-lo. A caminho do local, ele encontra Efelia, e enquanto tenta rapidamente sacar sua espada, ela lhe diz para esfriar a cabeça, dizendo que só quer conversar. Ela fala por um momento e o aconselha a não ir em muitas aventuras, mas a permanecer como um estudante adequado pelos próximos meses. Oliver encontra seus irmãos pouco tempo depois, e Gwyn vai direto ao motivo da reunião, perguntando-lhe se ele realmente viu Nanau usar uma lâmina de 7 feitiços. Oliver responde que seus instintos dizem que sim, mesmo não estando certo. Oliver então diz que de alguma forma já está ligado a ela, e Gwyn lhe diz que ela provavelmente será alguém que altera a essência de sua identidade. Ele aconselha Oliver a deixar os sentimentos de lado e ser leal a ela o máximo que puder. Depois, enquanto Oliver volta, Rossi cruza com ele e o desafia para uma luta, a qual ele aceita. A luta esquenta muito rapidamente, e Rossi consegue acertar alguns golpes brutais usando truques desleais. Vendo isso, Oliver agradece por fazê-lo perceber o quanto ainda é inexperiente. Mas ele diz a Rossi que deve se preparar para perder nos próximos 8 movimentos. Rossi diz que isso é uma bravata, mas apenas 8 movimentos depois, Oliver o derrota como um grande mestre das artes da espada. Ele então começa a ensinar que ele precisa aprender os estilos básicos de luta, após o que Rossi entrega uma de suas medalhas. Oliver retorna ao seu quarto e encontra Pete tremendo em sua cama, então rapidamente o cura com magia e diz que é porque seu corpo ainda não está acostumado a lidar com a magia enquanto está em sua forma feminina. Oliver então diz que Pete precisa aprender a direcionar o fluxo. Em seguida, quando Oliver retorna para sua cama, ele diz a Pete que ele não pode continuar escondendo isso dos outros. Então, no dia seguinte, ele conta ao grupo que é um Reversi, surpreendendo-os, e Sheila imediatamente se oferece para ensiná-lo a usar seu novo dom. Ela informa que, devido à sua nova habilidade, ele ganhou um útero, um dos melhores lugares para armazenar mana, de modo que quando o resto do corpo dele fica sem mana, o útero se abre e lhe proporciona toda a mana que ele colocou nele. Ela abre para ele, fazendo Pete sentir instantaneamente uma onda de poder que o faz pensar que é o Doutor Estranho por um momento. Ela fecha de novo, e enquanto Kate se oferece para mostrar a Pete a melhor loja de sutiãs bizarros, deixando-o constrangido, Rossi aparece para dizer que está desistindo da competição porque ele tem perdido mais do que o Manchester United. Em seguida, ele diz a Pete que mal pode esperar para ver quão forte ele se tornou mais tarde naquela tarde.
Na próxima aula de artes com espadas, Pete enfrenta Cornwallis, que tem guardado rancor contra ele porque ele é sabichão. Mas Pete logo recupera o equilíbrio e desvia dos golpes dela enquanto tenta um acerto. Mas o tempo termina antes que ele possa, deixando-o triste por sua falta de habilidade e não conseguir sequer um acerto. No entanto, seus amigos o incentivam. Nesse momento, Ross vem e diz que ele fez melhor do que na última vez e sugere que ele considere o conselho de Oliver, afinal. Mais tarde naquela tarde, Kate recebe uma carta de Milligan dizendo que ela pode ter a oficina que costumava possuir como forma de desculpa. No entanto, quando seus amigos ficam sabendo disso, eles consideram arriscado e tentam desencorajá-la. Mas Kate conta a eles como a espécie demi-humana é tratada de forma brutal. Ela diz que quer ser o Nelson Mandela para eles e precisa da ajuda de seus amigos para tornar isso possível. Ao ouvir isso, Nanau concorda em ajudá-la, e os outros fazem o mesmo. Mais tarde naquela noite, eles se dirigem ao labirinto para inspecionar a oficina, e ao chegarem lá, ficam surpresos com o tamanho do lugar. O local se tornaria a nova base deles. Depois eles passam algum tempo comendo churrasco, e na empolgação do momento, Sheila propõe que eles deem um nome ao grupo para que isso possa se tornar mais especial. Enquanto pensam em um nome adequado, Nanau de repente se levanta e pede para eles sacarem suas espadas e formarem um círculo. Eles então sobrepõem suas espadas para formar uma rosa de espadas, um costume comum das trincheiras de onde Nanau veio. Ela faz um discurso digno de TEDx e então chama o grupo de Sword Roses, com o qual todos concordam, desejando que essas memórias durem para sempre. Enquanto isso, do outro lado da escola, Faye vai contar a Cornwallis que Sheila e seus amigos estão no labirinto, e ela vê isso como uma oportunidade para atacá-la. Mais tarde naquela noite, Kate aparece com o Troll, chocando a todos, e eles se perguntam como ela conseguiu trazê-lo até aqui. Milligan também aparece dizendo que foi ela quem ajudou a trazê-lo, mas Oliver permanece cético em relação a ela. Em seguida, Sheila pergunta a Milligan por que ela deu o workshop para Katie, e ela responde que está apenas investindo no potencial futuro dela, esperando também se beneficiar disso. Kate então apresenta o Troll a todos enquanto Marco e Oliver se aproximam dele para dar boas-vindas ao grupo. Depois, o grupo se dirige para a segunda camada do labirinto, mas de repente encontram Faye e Cornwallis, que desafiam Sheila e Nanau para uma luta. Nesse momento, um cara chamado Albright aparece do nada, dizendo que também quer se juntar. Ele deseja enfrentar Nanau e pede que incluam Oliver para ficar 3 contra 3. Todos vão para a segunda camada e a luta começa rapidamente. No entanto, Oliver imediatamente avança contra Albright antes que ele possa atacar Nanau, enquanto Sheila e Nanau enfrentam Cornwallis e Faye. A batalha se intensifica à medida que Cornwallis e Sheila trocam ataques de lâmina habilidosamente, enquanto Nanau e Faye brincam de esconde-esconde como crianças. A briga entre Oliver e Albright esquenta, e Albright não para de provocar o cara pobre porque acha que ele é fraco, mas Oliver diz a ele para guardar suas palavras para quando realmente vencer. À medida que a luta avança, Oliver consegue deixar um corte na bochecha de Albright e diz: "Te peguei". Nesse momento, Kate percebe algo estranho no teto da segunda camada e chama a atenção dos outros fracos para isso. Depois de correr como um idiota por um tempo, Faye percebe que esta luta é mais difícil do que ele esperava. E naquele momento, Cornwallis pergunta se ele lhe trará a vitória a qualquer custo. Faye imediatamente se lembra de quando ela o salvou quando era mais jovem e desde então ele prometeu servi-la. Ele diz a Cornwallis para fazer a chamada, e quando ela invoca um feitiço, ele imediatamente se transforma em um lobisomem. A batalha se torna mais difícil, pois feitiços e golpes não afetam o lobisomem. Vendo isso, Albright diz a Oliver que ele está livre para usar isso como desculpa para fugir, mas Oliver diz que não vai a lugar nenhum porque seus amigos não precisam que ele venha ajudá-los. Enquanto isso, Sheila tenta convencer Cornwallis a transformar Faye de volta, já que os meio-lobisomens são conhecidos por sofrerem muita dor sempre que se transformam. No entanto, Cornwallis manda ela calar a boca nojenta, e Nanau também diz a Sheila que essa luta já foi além de conversas motivacionais, pois é óbvio que Cornwallis e Faye aceitaram a dor que vem com essa decisão. Sheila pede desculpas por se intrometer e imediatamente se prepara para lutar com toda a sua capacidade. A luta continua, e após uma série de trocas, Sheila lança um feitiço que atravessa o lobisomem e choca Cornwallis, jogando-a no chão. Enquanto isso, Oliver e Albright estão testando sua força e resistência, e quase transformam a luta de espadas em uma luta de sumô. No entanto, Oliver consegue dominá-lo e vence. Além disso, ao mesmo tempo, Cornwallis e Sheila se enfrentam, e Sheila rapidamente a derrota, fazendo Cornwallis questionar por que ela nunca vence. Sheila se aproxima dela e pergunta se ela sempre a odiou, e Faye narra que Cornwallis sempre quis substituí-la, já que nunca foi reconhecida pelo pai delas. Nesse momento, Nanau agarra as mãos de Cornwallis e diz a ela que precisa ser ela mesma e não mais ninguém, ou alguma besteira motivacional desse tipo. Isso deixa um sorriso em seu rosto, e Oliver, observando de longe, está tendo um momento de pai orgulhoso. Ele então diz a Albright para lutar com Nanau algum dia, e talvez ele também sinta algo, mas Albright responde que também tem uma história para contar.
ele começa a narrar como costumava jogar xadrez com uma garota quando era jovem. Inicialmente, ele costumava vencer a garota até que ela melhorou e finalmente o venceu um dia. Ele ficou feliz por ela e contou ao pai sobre isso, mas isso só lhe causou tormento, porque a família Albright nunca deveria perder. O tormento continuou por muito tempo, e isso o fez aprender que ele não tem permissão para perder, já que suas derrotas e vitórias pertencem à sua família. Nesse momento, Albright de repente lança um feitiço que libera abelhas monstruosas e exige que todos se rendam para que ele possa apagar suas memórias da batalha que acabou de perder. Mas, se resistirem, talvez tenham que continuar lembrando disso no céu. As abelhas começam a atacar, e enquanto Oliver, Sheila e Nanau revidam, Kate chama todos para entrarem no ninho que ela já fez em antecipação a este momento, desde quando percebeu que o teto poderia ser uma colônia de abelhas. Eles logo se reúnem no ninho, e enquanto isso lhes dá algum tempo, eles se perguntam o que fazer. Oliver argumenta que eles talvez devessem se render, já que ele apenas quer apagar suas memórias da derrota, mas Nanau recusa, dizendo que quer que Albright saiba como é ser derrotado. Nesse momento, Sheila decide revelar um segredo que nunca contou a ninguém fora de sua família. Ela se transforma em uma elfa, chocando todos. Quando as abelhas finalmente rompem a barricada, Sheila imediatamente ativa um feitiço duplo que abate muitas abelhas monstruosas de uma vez. Aproveitando isso, Nanau rapidamente elimina as outras abelhas e encara Albright, pedindo-lhe para levantar sua espada. Os dois investem um contra o outro de frente, mas Nanau o derrota em um movimento, dando a Albright a sensação de uma excelente derrota, que uma parte dele sempre desejou. Este evento é seguido por um momento de ligação entre as duas irmãs, e Oliver se aproxima de Albright em bom humor, dizendo a ambos para ficarem mais fortes para que possam ter uma revanche algum dia. Alguns momentos depois, justo quando decidem voltar para a escola, alguns monstros feios e assustadores aparecem de repente. Enquanto tentam escapar, os monstros capturam Albright, Faye e Peach. Ao retornar à superfície da escola, Oliver rapidamente relata o incidente a Godfrey, e ele responde que um evento similar aconteceu na escola. Ele revela que Efélia foi consumida pelo feitiço, o que instantaneamente lembra Oliver do aviso que ela lhe deu no dia anterior para não embarcar em muitas aventuras por um tempo. Em seguida, o corpo do conselho estudantil se dirige ao labirinto com a missão de salvar os estudantes que foram capturados. Enquanto isso, as Sword Roses quase entram em uma discussão acalorada, pois já faz dias desde que Peach desapareceu. Devido a isso, Oliver encontra seus irmãos para implorar que o ajudem, e eles concordam, mas Gwen diz a ele que não podem mobilizar seus camaradas agora. Kate ainda vai se encontrar com o Mestre Galland, mas ele diz a ela que os professores não podem intervir até que os estudantes estejam desaparecidos por 8 dias. Ele diz a ela que isso é uma forma de treinar os estudantes para sempre encontrarem maneiras de resolver seus problemas. Depois, Milligan faz uma oferta a Oliver, Sheila e Kate para ajudá-los a trazer o amigo de volta, mesmo que a chance de sobrevivência dele seja de apenas 20%, com a condição de que Kate faça parceria com ela em sua pesquisa sobre demi-humanos. Ela também propõe treiná-los para que possam estar melhor preparados para enfrentar Ofélia, que é muito mais forte do que todos eles. Mais tarde naquela noite, Oliver, Sheila e Nanau partiram para o labirinto com Milligan, deixando os outros dois fracos para trás. No entanto, enquanto Oliver se preparava para sair, Gaia entregou-lhe um saco de sementes de plantas utilitárias, que ele usou para a barricada na luta contra as abelhas monstruosas. Além disso, Milligan dá a Kate sua mão mágica, que Nanau cortou da última vez, e diz a ela que se não voltar, a mão servirá como a chave para acessar suas anotações de pesquisa. Enquanto isso, no ventre onde os cativos de Ofélia estão mantidos, Pete de repente acorda ileso, mas ela não sabe. Enquanto Milligan e os outros embarcam nessa missão perigosa, ela lhes conta o que Ofélia pode estar planejando e, para conseguir isso, capturou os calouros para sugar sua vitalidade. Sheila fica surpresa ao ouvir isso e se pergunta o que ela quer dizer. É então que Milligan revela chocantemente que Ofélia precisa apenas de mana masculino, que é obtido de seu sêmen, para realizar seus planos. Isso choca os três, pois significa que Pete é um obstáculo para o plano dela, já que ele é um reverse, e isso poderia torná-lo o primeiro alvo de Ofélia se ela descobrir. Do outro lado do labirinto, o conselho estudantil encontra Walker, não Paul, e ele entrega a ele um mapa que conseguiu desenhar ao explorar a terceira camada. Ao mesmo tempo, Milligan e seu grupo enfrentam a primeira quimera, e como é um monstro acima dos alunos do primeiro ano, Milligan decide usar isso para ensiná-los a lutar contra ela, indo atrás sozinha enquanto dá dicas de D e E. Agora equipados com o conhecimento adequado, todos seguem para a segunda camada. Depois de caminhar por um tempo, decidem fazer uma pausa antes de continuar a jornada. E durante isso, Oliver se desculpa para pegar água, mas faz isso apenas para se encontrar secretamente com Teresa. Ele pergunta sobre seus irmãos, e Teresa responde que eles já estão se dirigindo para a terceira camada. Ela acrescenta que Gwen lhe disse para garantir que o escolte de volta quando o visse, mas ela não fará isso, já que Oliver é agora seu mestre desde a coroação, e suas decisões têm prioridade sobre outras ordens dadas a ela.
Ouvindo isso, Oliver agradece e pede para ela explorar a área e cuidar de quaisquer monstros perigosos no caminho, mas ele pede que não seja imprudente. Enquanto o grupo continua sua jornada, Milligan acha incomum não haver muitas feras mágicas na rota deles, sem saber que Teresa já cuidou delas. Eles logo encontram um gorila perigoso que é dono do território. Milligan diz a ele para evitar mostrar medo, e então se aproxima da besta para ter uma conversa. Mas o irmão não se importa com o que ela está dizendo, então ela se prepara para atacar. No entanto, Nanau a impede e decide usar suas habilidades motivacionais, o que acalma o monstro e libera o caminho. Milligan fica surpresa e pergunta como ela fez isso, e Nanau diz que é por isso que ela é a melhor. Em outro lado, Cornwallis também está em uma missão para salvar Faye, e ela leva Lynette com ela, que também está no 4º ano. Poucos momentos depois, um inseto monstro aparece de repente, e o gorila imediatamente tenta resistir a ele. Mas o inseto colhe sua cabeça grande em um golpe, chocando Nanau e o resto. Eles imediatamente começam a atacá-lo enquanto Milligan observa de longe, esperando se envolver apenas quando precisarem de sua ajuda. À medida que a batalha continua, eles encontram o ponto fraco do monstro, ou assim pensam. Mas Milligan entende que esta é a parte mais perigosa da luta, quando se enfrenta um novo adversário, o momento em que você primeiro pensa que sabe como derrotá-lo. Oliver avança contra a besta mirando no suposto ponto fraco, mas ele fica chocado ao descobrir que era uma capa. Mas já é tarde, pois o monstro lança ataques sobre ele. Milligan entra imediatamente em ação, esperando que Oliver ainda não esteja morto. Mas ao se aproximar, ela descobre surpreendentemente que Oliver enganou o monstro. Ele diz a ela que havia previsto isso, e então dá o golpe final derrotando a besta. Mais tarde naquela noite, enquanto os outros dormem, Milligan pergunta a Oliver por que eles estão arriscando tanto suas vidas por causa de um amigo que mal conheceram. E ele responde que mesmo Pete sendo de uma origem não mágica, ele ficou com eles para salvar Kate no primeiro dia em que se conheceram, em vez de fugir, e isso os deixou felizes, então estão dispostos a ficar do lado dele também, aconteça o que acontecer. Milligan está impressionada com a amizade deles, mas depois fica curiosa sobre Oliver, já que dos três, ele deveria ser o mais fraco, já que não nasceu com nenhum talento, por assim dizer. No entanto, ele ainda consegue ser igual a eles no combate. Milligan especula que algo deve ter acontecido em seu passado que compense a lacuna. Ela então lhe diz que está mais preocupada com ele de uma forma diferente do que está com Nanau e Sheila. Enquanto isso, no ventre de Ofélia, Ross recobra a consciência e percebe que Pete deve ser uma mulher com seios, já que não foi afetado pelo cheiro de Ofélia, que deixa os homens agitados. Ele diz a Pete que ele tem que fugir, ou Ofélia irá ao Nalithlor se descobrir. Para ajudá-lo a escapar, Rossi perfura seu corpo e traz 3 orbes, os explosivos e de fumaça para ajudá-lo a escapar, e o orbe de emergência para usar para pedir ajuda. No dia seguinte, enquanto Milligan e o grupo continuam sua jornada, Oliver começa a se sentir esquisito e diz a Nanau para não se aproximar de Caim ou ela terá um bebê. Nanau se pergunta o que está acontecendo e Milligan lhe diz que o cheiro de Ofélia está começando a afetá-lo, mas a tola da Nanau continua sem entender. Logo chegam a um rio e se preparam para subir em um barco. Mas antes disso, Milligan lhes diz que quer ensiná-los a andar sobre a água. Ela mostra a eles enquanto explica o princípio ensinado por Jesus Cristo, e Nanau decide ir primeiro, mas o idiota afunda imediatamente. Oliver vai em seguida e consegue imediatamente. Depois disso, ele chama Nanau para se juntar a ele, então Sheila se junta a eles. Cornwallis e Lynette também chegam a um lado diferente do rio, e imediatamente montam suas vassouras para atravessar para o outro lado. Enquanto isso, quando Milligan e o grupo atravessam o rio em um barco, Sirius de repente os bloqueia, assustando-os. Milligan tenta convencê-lo a deixá-los ir, mas ele responde que pode muito bem usá-los ali, já que vão morrer nas mãos de Ofélia de qualquer forma. Nesse momento, Sheila tenta fazer o que Nanau faz com mais frequência, falar de forma motivacional. No entanto, Sirius diz para ela cortar isso. Enquanto isso, Milligan aproveita a oportunidade para liberar um pouco de mana, o que imediatamente atrai a quimera que Ofélia tinha colocado no rio. Ataca Sirius em vez disso, já que ele tem um mana mais forte, dando a Milligan e seu grupo a oportunidade de escapar. Enquanto Godfrey e Withra caminham pela segunda camada, eles se lembram de quando Ofélia entrou na Academia Kimberly como caloura. A primeira vez que Godfrey a viu, seu dragão subitamente se ergueu, mas ele o domou à força com um feitiço. Ele continuou punindo seu dragão dessa forma sempre que a via, até que ele aprendeu a não se erguer novamente em sua presença. E então, ele se ofereceu para ser amigo de Ofélia. Depois, ele a fez entrar para a equipe de vigilância, mas os estudantes a odiavam por causa da atenção especial que Godfrey dava. Eles a acusaram de controlar Godfrey com seu perfume, dizendo que tudo o que ela sabia fazer era seduzir homens. Isso despertou seu lado mau, e ela começou a isekai todos que zombavam dela. De volta ao presente, Ofélia decide iniciar seu plano e sai imediatamente, permitindo que Pete escape.
Ele sai da masmorra e instantaneamente quebra a esfera de socorro, esperando que alguém perceba. Ele começa a desmaiar, ansiando ver seus amigos novamente. Poucos momentos depois, Oliver e o grupo o encontram, e ele começa a chorar enquanto Oliver o abraça. Nesse momento, Ophelia parece divertida por ter capturado um reverse. Milligan tenta fazer o que Nanau faz, pedindo a Ophelia que os deixe ir, já que não estão aqui para impedir seu plano. Mas Ophelia responde que ela não é mais humana, pois agora alcançou o auge da magia Salvadori. Ela imediatamente começa a recitar um encantamento, e não importa como tentem pará-la, eles falham até que ela os cobre todos em sua grande área. Agora, sem meios de escaparem a não ser que Ophelia remova o feitiço ou morra, todos se preparam para lutar contra ela. Eles começam a lançar vários ataques contra ela, mas ela não se mexe. Então, Milligan decide provocá-la, lembrando-a de como ela não conseguiu fazer com que Godfrey gostasse dela porque ela era feia demais e não estava à altura dele. Ophelia fica furiosa e lança ataques massivos contra ela, mas Milligan habilmente manobra até se aproximar. Ophelia a captura com suas quimeras, mas Milligan de repente usa seu trunfo, utilizando seu olho encantado nela, o que a petrifica imediatamente. No entanto, Ophelia quebra a pedra e revela que parou de ser afetada por maldições de petrificação há muito tempo. Ela começa a torturar Milligan, mas Milligan é como aquele jovem teimoso que não para de falar, não importa o quanto você a maltrate. Nesse momento, Sheila e Oliver entram em ação, criando uma oportunidade para Nanau atacar. Mas ao tentar acabar com ela, ela de repente vê Ophelia chorando, e imediatamente sente pena dela. Ophelia chora ainda mais ao ver o amor entre os Sword Roses, e deseja não estar sozinha neste mundo. Nesse momento, eles começam a ouvir uma voz sonora, e Godfrey de repente invade com Withrow, surpreendendo a todos. Withrow assegura a Ophelia que agora está aqui e lhe entrega a faixa mágica em volta do pescoço. Enquanto ele se aproxima de Ophelia, Oliver tenta interromper porque é perigoso, mas Godfrey o impede. Oliver então pergunta de quem é a voz que está cantando, e Godfrey explica que a família de Ophelia e Withrow têm um pacto. Ele foi enviado para estar com ela em um momento como este, quando o feitiço dela a consome. Withrow vai abraçar Ophelia e se desculpa por não a fazer sorrir, mesmo tendo prometido que faria. Eles ambos desaparecem e a grande área desmorona imediatamente, deixando uma parte menor para trás. Depois, todos retornam à superfície e toda a escola supera o evento em questão de dias. No entanto, em um certo dia, enquanto as espadas rosas caminham pelo corredor da escola, eles passam pelos professores de elite de Kimberly, e Oliver fica mais determinado a se vingar. Fim. Se você gostou deste resumo, dê um like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos assim. Como sempre, obrigado por assistir.